Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriares e hoje eu vou falar sobre válvula de escape. Bom, mas o que é a válvula de escape? O que significa isso? Bom, se vocês forem procurar essa expressão na internet, no dicionário, vai estar lá a válvula de escape, que é uma válvula que escapa a pressão de um líquido, um fluido, um vapor, não sei o que. Uma explicação mecânica da coisa. Mas essa expressão também é usada, a definição que eu peguei na internet. Expressão que designa o modo de escapar de alguma situação turbulenta. Bom, em resumo, a válvula de escape a gente está na vida passando por uma pressão, uma perturbação. Em vez de a gente lidar com aquele desafio, com aquela pressão, a gente escapa para alguma coisa que a gente nega a realidade e faz alguma outra coisa. Então, eu estou falando sobre válvula de escape porque eu já fiz muito isso e eu não tinha consciência que eu fazia isso, eu simplesmente fazia. Era uma atitude inconsciente. Quando eu passava por alguma dificuldade emocional, alguma coisa que exigia muito de mim, eu só simplesmente escapava para o prazer, né? Bom, então eu vou falar alguns tipos de válvula de escape e as causas associadas, mas isso não é uma regra, é só o que eu percebo que é uma coisa que aconteceu comigo e pode ser que isso sirva para as outras pessoas, mas não é uma regra. Primeira válvula de escape que eu tive durante muitos anos da minha vida, era a válvula de escape para as drogas. Eu, quando tinha que lidar com a realidade da minha vida, em saber quem era o Lucas, afinal, sabe? O que ele está fazendo de bom para a vida dele? O que ele está fazendo para encarar a própria vida, sabe? Para lidar consigo mesmo, como pessoa. Eu tive muitos problemas de ser aceito socialmente e ter com pessoas que eu pudesse me relacionar e ter um relacionamento íntimo. A vida não fazia sentido, eu tinha um problema de autoestima, eu tinha um problema de autoimagem, eu não conseguia gostar de mim mesmo, eu realmente achava que eu era um fracassado. Então, todas essas coisas, eu não admitia para mim, eu não aceitava que eu sentia isso de mim mesmo. Eu simplesmente sentia isso. Então a minha maneira de lidar com isso, a minha válvula de escape era fugir para as drogas. E por muitos anos eu comecei minha vida no mundo das drogas bebendo. E foi uma coisa bem comum, assim, o que todo mundo faz. Vai pro barzinho, bebe com os amigos e coisa e tal. As pessoas são livres para fazer o que quiser, mas eu não vejo que é uma condição ideal, não é uma condição que eu procuro. E depois foi evoluindo a coisa, então eu comecei a me envolver com maconha. Eu já usei outros tipos de drogas, mas o que eu mais tinha um consumo frequente era cerveja, álcool, né, e maconha. Então, por um certo tempo eu virei um usuário de maconha bem assíduo. Então, em vez de, sei lá, eu ter um lampejo de lucidez, né, uma luz que iluminasse as minhas ideias, em vez de lidar com o meu problema íntimo de autoestima, de autoimagem, eu só simplesmente escapava para as drogas. Só simplesmente escapava para a maconha. Em vez de eu lidar com o quanto fracassado eu me achava, eu simplesmente ficava chapadaço lá, de boas, curtindo o meu momento. Quanto tempo da minha vida eu desperdicei dessa maneira? Bom, outra forma de lidar com uma válvula de escape que eu também fazia na minha vida. Eu escapava para os jogos online. Uma maneira de escapar da minha realidade
era meter a cara nos joguinhos online e ficar mergulhado na Matrix, dentro da Matrix. Porque jogo online, a gente já tá, a nossa vida real já é uma Matrix. E aí quando a gente vai jogar num jogo que é virtual, que não tem nada a ver com a realidade, então Matrix dentro da Matrix. Pensa só. E eu, como válvula de escape, eu me afundava em jogos online. E eu era muito bom, eu lembro na época que eu era muito bom. Eu era o tipo da pessoa que matava todo mundo do mapa, enfim. Então, essa maneira de eu lidar com algumas dificuldades, como por exemplo, me sentir incapaz de conseguir chegar na mulherada, tá entendendo? Eu me sentia incapaz de que a mulherada me desejasse. Eu achava que isso jamais ia acontecer, que eu jamais seria uma pessoa atraente para as mulheres. E aí, sei lá, alguma coisa acontecesse que alguma mulher olhar pra mim e pensei, que gatinho, sei lá, seria tão interessante se ele chegasse em mim. Eu jamais achei que isso era possível. Não ter as coisas que eu desejo, além de eu ter, vamos dizer assim, uma capacidade de chegar na mulherada e ser uma pessoa atraente. Eu queria ter coisas, eu queria, sei lá, ter o meu carro, ter um salário bom para eu poder pagar minhas coisas. Só que eu não tinha isso, sabe? Eu desejava ter essas coisas e eu não tinha. Isso era muito frustrante, tá entendendo? A minha vida real era frustrante estar na vida real, porque as coisas que eu desejava ter, mulherada, dinheiro, carro, sei lá, eu não tinha. Eu simplesmente não tinha e era frustrante e eu tinha que lidar com essa frustração todos os dias da minha vida. Então, em vez de eu ter que ficar encarando essa frustração ou tentar entender por que eu me sinto assim, porque não precisava, mas eu me sentia assim, eu simplesmente escapava pela válvula do prazer, que eram os jogos online. Outra válvula de escape que eu já escapei muito: as festinhas e pegação. Festinha e pegação, promiscuidade. Depois de um tempo, eu resolvi isso dentro de mim em relação à minha autoestima e coisa e tal. Então, por mais que eu já estava conseguindo pegar a mulherada, mas eu ainda fugia para o prazer através das drogas ainda, festinha, pegação, promiscuidade. Porque por mais que eu já estava conseguindo conseguir ficar com as pessoas, então é aquela coisa, né? Para quem nunca comeu melado, quando come melado pela primeira vez, se lambuza. Então foi isso que eu fiz, eu super me lambuzei, caí de cabeça e vivia nessa condição. Porque no fundo, por mais que, não completamente, que eu não acho que eu tenha completamente resolvido a minha questão de autoestima, mas por mais que eu tivesse resolvido minha autoestima, assim, bem de forma medíocre, que já fosse suficiente para eu ter algum resultado em festinha e conseguir ficar com algumas pessoas e coisa e tal, eu ainda não confiava no meu taco. Eu não acreditava que eu era capaz de conseguir as coisas que eu queria. Eu não acreditava nisso. Eu achava que, sei lá, alguém do universo pode ter me achado bonito, sei lá, coisas acontecem. Então, sempre tem um par de chinelo velho, né, que entra no teu pé. O lance era que eu não tinha segurança no quem eu era como Lucas. Eu não acreditava no meu potencial. Então, minha válvula de escape era o prazer da promiscuidade, o prazer de festinha, mulherada. Eu não conseguia olhar sério, ter uma visão séria sobre minha vida. E como é que se resolve então essa questão da válvula de escape? Primeiro, a gente tem que reconhecer que a gente está escapando para o prazer em algum momento, né? Esse movimento hedonista, né? O hedonismo de prazer nas drogas, prazer nos jogos, prazer na promiscuidade, prazer. Porque a gente está nesse movimento de válvula de escape.
Se a gente fica nesse movimento de válvula de escape, é porque tem alguma coisa disfuncional dentro da gente que faz a gente ficar só escapando, só escapando. E não centra, porque não é que tem algum problema em eu ir pra festinha, algum problema, sei lá, de eu jogar um jogo. Não tem problema. O problema é viver disso, e viver de válvula de escape. Então, como é que se supera essa condição? Primeiro, tem que admitir que a gente está numa válvula de escape. A gente tem que parar, refletir sobre a nossa própria vida, observar assim, nossa, sexta-feira fui pra balada, sábado fui pra churrasquinho, não sei o que, bebedeira. Domingo, sei lá, fiquei fazendo mais, sabe? Primeiro tem que admitir essa condição. E depois, admitindo essa condição, tentar superar essa condição. Ver qual é a raiz, qual é a causa, qual é a distorção cognitiva que faz a gente ter esse movimento de escape de válvula para o prazer. E aí então reconhecer esse nossa dificuldade ou esse problema e lidar com esse problema. Buscar ajuda ou procurar entender. Lucas, eu sempre acho que qualquer coisa que eu tiver de problema, eu posso ir na internet e pesquisar o assunto sobre aquela dificuldade, aquele problema, pesquisar e entender de forma séria. Se for preciso comprar livro para entender, compro o livro para entender como lidar com aquele problema e solucionar aquele problema. Porque aí a gente consegue não viver uma vida de emocionalismo, sabe? Uma vida só de válvula de escape. E aí a gente consegue viver a vida na íntegra. A gente consegue fazer coisas que não é só bom aqui e agora, não é um prazer momentâneo, mas é alguma coisa que eu construo para aqui e o meu futuro, tá entendendo? Então o lance da válvula de escape é a gente ter consciência dela, a gente ter consciência que a gente está tendo uma válvula de escape, a gente está escapando para o prazer e às vezes tendo uma vida hedonista por causa da válvula de escape e não está consciente dessa condição. Beleza? A ideia do meu vídeo é essa. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. E, por favor, se inscreva aqui no canal, dá um joinha no vídeo, que é importante, tá bom? E dúvidas, por favor, por gentileza, deixem aqui nos comentários, ative o sininho, e é isso, valeu!